E hoje, como que uma pessoa pode procurar vocês, conhecer mais de perto o trabalho de vocês e realmente trazer isso para a realidade daquele idoso, aquele que está sob os cuidados dele, ou está na família dele, enfim, ele se preocupa. Por exemplo, eu tenho um avô que ele vive com um tio meu, por exemplo, uma tia. Como é que funcionaria esse processo? Então, eles podem estar procurando a gente nós temos o site da Gerontovidas, né? Temos o Instagram e ou na internet mesmo eles conseguem nos achar e entrar em contato. Assim que entra em contato, o que que nós disponibilizamos para a família? Uma visita sem custo algum de um gerenciador de cuidados, né? Alguém que vá estar indo nesse local, um gerenciador de saúde, tá? Um gestor de saúde. Esse gestor de saúde vai estar indo conversar com essa família, entender a dor dessa família, qual que é a dificuldade. Porque cada família tem uma dificuldade diferente com o idoso que ele tem em casa. Às vezes tem famílias que a gente tem só um cuidador de idoso que vai lá 12 horas por dia e tá tudo bem. E tá conseguindo oferecer uma qualidade de vida para aquele idoso, um cuidado que ele precisa naquele momento. Pode ser que a idade vai evoluindo, as coisas vão acontecendo e pode ser que mude. Mas aquilo ali naquele momento a gente conseguiria atender bem. Então, o gestor de saúde, ele está disponível, assim que entra em contato com a gente, é agendado. Esse gestor de saúde, ele tem mais de 10 anos nessa área, ele vai estar indo nesse ambiente, conversando com essa família, a família vai estar mostrando essa dor e a gente vai estar fazendo planejamento de cuidados. Ó, o que que esse idoso precisa? O que que ele necessita para melhorar o bem-estar? E, acima de tudo, honrar a vida dele, daquele idoso. Poder oferecer uma qualidade de vida para ele ainda. Então, e honrando sempre a vida dele em primeiro lugar. Entendi. Então depende bastante do que o idoso precisa, né? Pra vocês oferecerem, né? Não Isso. necessariamente precisa oferecer tudo, Tudo, não. tá? Agora uma pergunta mais técnica, assim, de empresário para empresário, assim. Como que você faz essa precificação, assim? Como é que funciona? É por horas? É por profissional? Quando você vai fechar um pacote? Sei lá, o Manuel aqui tem um idoso na casa dele e você viu lá que ele precisa de, sei lá, 4 profissionais. Como que é feito isso? Tem pacotes? Não tem? A gente fala até, o nome que a gente usa é o combo. A gente faz um combo personalizado. Então, por exemplo, a gente Mas vai não é o lá. combo de pizza com refrigerante não, né? Não. Ah, tá, sim. É de fisioterapeuta Esse com combo é mais cuidador de gostoso, viu, idoso, mano? O seu, médico o e seu é mais enfermeiro. gostoso. Deu até gatilho aqui agora. É. Então, o que que acontece? Assim que o gestor de saúde retorna, ele retorna com tudo que necessita para aquele idoso. E aí a gente monta um planejamento de cuidados. Os profissionais que necessitam estar cuidando desse idoso, ele vai avaliar esse idoso. Então, vão precisar de enfermeiro. Esse enfermeiro vai lá e faz uma avaliação e retorna. Vai precisar de um físio, o físio vai lá. Então, todos os profissionais que fazem parte desse planejamento de cuidado, ele vai estar avaliando esse idoso. E assim que todos esses avaliam, a gente senta, faz uma mesa redonda e vamos discutir sobre esse idoso. O que que a gente espera com os nossos cuidados da Gerontovidas a curto, médio e longo prazo. Então, assim, a curto prazo, o que que a gente quer entregar para essa família e para esse idoso, principalmente? Que o nosso foco é o idoso. Tá, a médio prazo. Pode ser que o tempo muda. Pode ser que, às vezes, algo que a gente achou que ia ser a médio prazo, com curto prazo, o idoso consegue se desenvolver tão bem e consegue entregar. Ou, às vezes, a gente achou que o idoso conseguiria se reabilitar, retornar a várias outras atividades, mas, realmente, a doença evoluiu e ele não consegue com tal agilidade que a gente imaginava. Então, a gente precisa reavaliar esse planejamento. Entendeu? Mas, assim, todos esses profissionais, quando retornam, a gente sempre tem um bate-papo, uma mesa redonda, uma reunião interdisciplinar e a cada 30, 45 dias, todos os idosos, eles são discutidos com toda a equipe. Com toda a equipe para realmente ver se o nosso planejamento está sendo seguido, o que que realmente a gente está conseguindo no tempo, o que que não está conseguindo, por que que não está conseguindo, para a gente reavaliar tudo isso e entender o que que a gente precisa corrigir, o que que a gente precisa evoluir. Tá, outra pergunta agora. Quais são as motivações da família, geralmente, para chamar vocês? O que que é? É o idoso que está dando muito trabalho, geralmente, ou não, realmente a família quer ajudar?
Porque a gente sabe que o idoso, ele sofre bastante, né? Muitas vezes dentro do próprio ambiente, né? Da própria casa dele. Então, assim, como que vocês lidam com isso? Às vezes, sei lá, a família chama para tratar um idoso, mas às vezes o idoso não quer. Como que são feitas essas relações, assim? Realmente são abordagens que a gente tem que tentar estruturar de uma forma muito tranquila. O que acontece? O que mais a família nos busca é pela dificuldade, pela dor que aquela família, aquele sofrimento que aquela família está tendo para cuidar do idoso. Porque a gente vem hoje veio de uma cultura que tinha vários filhos. Então, sempre um dos filhos ficava responsável de cuidar dos pais na velhice. Caçulinha. Hoje não é assim mais. Então, hoje as famílias estão bem reduzidas. Então, todo mundo, hoje, a vida continua seguindo. Então, não tem como parar a vida para cuidar do idoso. Então, assim, o idoso começa a apresentar algumas características. Insônia, começa a não querer comer, se isolar, toda hora repetir muito. A família às vezes nos busca falando assim, ai, nossa, eu preciso marcar uma consulta com um geriatra, porque meu pai conta o mesmo caso 10 vezes. E, gente, a família é a última a perceber que o idoso está... Quando chega nos consultórios, quando chega na nossa geriatra, às vezes o idoso já está com a doença evoluída há tempo, mas a família não percebeu. É aquele idoso que às vezes está com esse discurso, mas o que acontece? Nossa, meu pai, eu estou procurando vocês porque meu pai sempre fez caminhada no mesmo quarteirão da mesma quadra. Esses dias meu pai saiu para fazer uma caminhada, foi chegar 11 horas da manhã com a polícia porque ele não sabia voltar. Ele não sabia quem era ele, onde que ele morava, não sabia o endereço. Aí que a família se liga que alguma coisa está acontecendo. Aí a hora que percebe, é aquele idoso às vezes que quando se perdeu, ele ficava o dia inteiro sozinho em casa. Ele ia na padaria sozinho, ele ligava o fogão, ele esquentava a comida, entendeu? Ele dirigia. Gente, a gente pega muito idoso, às vezes, que se perde. Fala assim, não, meu pai dirigia até ontem. Tá entendendo? É um risco muito grande. Então, a família que nos procura, às vezes, é isso. Às vezes, a porta de entrada, muitas vezes, é uma consulta com o geriatra, ou é um cuidador de idoso ou um técnico de enfermagem. Então, assim, o cuidador de idoso sempre vem primeiro, porque o idoso que necessita de um cuidado e não de uma assistência à saúde, que seria o técnico de enfermagem. Então, o cuidador, ele vem para quê? Supervisionar um banho. Nossa, meu pai, a gente percebeu que meu pai não tá com cheirinho legal, porque ele fala que toma banho, mas a gente acha que não tá tomando. O idoso entra no banheiro, ele só se molha e sai do banheiro. Igual criança. Igual criança. Só tá abre, igual fazia quando não queria tomar banho. Abre o chuveiro e fica lá sentado lá no vaso esperando acabar. Então, é essa família que nos busca. Então, quando entra o quê? O cuidador. E o cuidador é aquela porta de entrada que às vezes fala assim, ele que começa a sinalizar para a família algo que a família não tinha ainda percebido. Porque o idoso, às vezes, ficava uma grande quantidade de tempo em casa sozinho. A família toda estava trabalhando. Entendeu? Então, ele começa a sinalizar, hoje o seu pai, a gente percebeu que seu pai, ele entrou no quarto, de repente ele acordou, ele não sabia onde que ele estava, ele não sabia sair do quarto, ele começou a perguntar quem era eu. A gente deu o remédio, passou 40 minutos, ele falou que não tinha tomado o remédio, ficou nervoso, falando que não tinha tomado. Você está entendendo que aí, essa pessoa que está acompanhando, que está de fora desse quadradinho, ela consegue observar melhor. E ela já tem um olhar diferenciado. Todos os nossos cuidadores hoje são treinados, tá? Para esse cuidado, para fazer essa grande diferença. Em pontos que eles realmente têm que observar melhor. É onde sinaliza que algo não está bem, que precisa ser reorganizado.